Eles pregam com microfone, telão e banda ao vivo. Mas algo está faltando. Você sente, mas não sabe nomear. O que a igreja moderna chama de unção pode não ser unção nenhuma. Há algo que ninguém parece querer dizer em voz alta. Existe uma inquietação crescendo dentro de muitos corações que frequentam igrejas hoje. Uma estranheza difícil de nomear. Um desconforto silencioso que aparece bem no meio do culto, quando as luzes piscam, quando o volume sobe, quando todos ao redor parecem estar em êxtase, e você, no fundo da sua alma, pergunta: mas onde está Deus nesse meio disso tudo? Não é falta de fé, não é frieza espiritual, é discernimento. E discernimento, minha querida alma, é um dos maiores presentes que o Espírito Santo pode conceder a quem caminha com sinceridade diante do Senhor. A palavra unção virou moeda corrente dentro do vocabulário cristão contemporâneo. Ouve-se em cultos, em conferências, em stories de redes sociais, em transmissões ao vivo. Fulano prega com unção. A banda tocou com unção. Aquele momento foi ungido. Mas quando você começa a perguntar o que essa palavra realmente significa, quando você busca nas Escrituras Sagradas o peso real desse termo, algo começa a não fechar. Charles Spurgeon, aquele homem que fazia multidões chorar e se renderem ao Evangelho com apenas a força da palavra viva, disse uma vez algo que deveria estar escrito na porta de cada seminário e de cada púlpito no mundo. A unção é a diferença entre o pregador que apenas fala e o pregador que Deus usa. Ele sabia do que falava. Spurgeon nunca precisou de artifícios. Não havia telão, não havia efeitos de luz. Havia um homem quebrantado, cheio do Espírito, e uma Bíblia aberta. E o poder que emanava daquelas reuniões transformava vidas de maneira irreversível. A unção bíblica não é uma sensação, não é um arrepio na espinha. Não é o momento em que a música sobe e os braços se levantam. No Antigo Testamento, a unção era o ato de derramar azeite sobre alguém, separando-o para um propósito sagrado. Sacerdotes eram ungidos, reis eram ungidos, profetas eram ungidos. E esse azeite não era apenas simbólico. Ele marcava uma separação real, uma consagração, uma entrega total ao serviço do Deus Altíssimo. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Deus disse a ele algo que deveria ecoar em nossa geração com força redobrada. Não olhes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Você encontra isso em 1 Samuel 16:7. E ali estava Davi, o menor de todos, aquele que ninguém esperava. Aquele que estava nos campos cuidando de ovelhas, enquanto os outros se apresentavam com toda a imponência possível. E foi sobre ele que o azeite foi derramado. Isso diz algo profundo sobre a natureza da verdadeira unção. Ela não escolhe o mais eloquente, não escolhe o mais carismático, não escolhe o que tem a melhor dicção, o cabelo mais bem penteado ou o terno mais caro. A unção de Deus pousa sobre o coração contrito, sobre o espírito que se prostrou diante do Altíssimo em oração real, em lágrimas verdadeiras, em rendição total. E Spurgeon também nos alertou, com aquela coragem que só os verdadeiros servos de Deus possuem. Há um grande perigo em confundir a animação humana com o poder do Espírito Santo. Quantas igrejas hoje vivem exatamente dessa confusão? Quantos líderes constroem impérios religiosos sobre a animação da carne, sobre a energia da multidão, sobre técnicas aprendidas em cursos de comunicação e chamam tudo isso de unção divina? O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, uma comunidade que também conhecia muito bem o risco de confundir o espetacular com o espiritual, disse com clareza: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso está em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo sabia que a carne produz impressão. Somente o Espírito produz transformação. E é justamente essa diferença entre impressionar e transformar
que a igreja moderna parece ter perdido de vista. Construímos palcos enormes, investimos em produções que rivalizam com shows de entretenimento, treinamos pregadores para prenderem a atenção, para usarem o humor no momento certo, para fazerem o público se levantar em ovação. Mas quantas vidas foram genuinamente convertidas? Quantos pecadores saíram de tudo isso com o coração partido diante de Deus, prontos para uma vida nova? A unção verdadeira deixa marcas que nenhum espetáculo produz. Ela parte corações. Ela expõe pecados que a pessoa guardou por décadas. Ela faz o orgulhoso dobrar os joelhos sem que ninguém peça. Ela traz choro que não tem vergonha de aparecer. Ela traz silêncio onde havia barulho. Ela traz reverência onde havia agitação. Se você tem sentido, minha querida alma, que algo está diferente, que a leveza do entretenimento não satisfaz aquela fome mais profunda que há dentro de você, saiba que esse incômodo é sagrado. Deus o colocou ali. Ele é um convite para que você não se contente com menos do que a presença real do Espírito Santo. Há uma fome que nenhum culto animado consegue saciar. Há uma sede que nenhuma produção sofisticada apaga. E essa fome, essa sede, é a prova de que dentro de você há algo que foi feito para o sobrenatural de Deus, não para o espetáculo dos homens. Você foi criado para a glória real, não para o brilho artificial. Esse é o ponto de partida. Mas a verdade sobre a unção vai muito mais fundo do que qualquer introdução consegue alcançar. Porque antes de entendermos o que a igreja moderna errou, precisamos entender o que Deus sempre quis dizer com essa palavra. E o que ele quis dizer é mais pesado, mais sério e mais glorioso do que qualquer conferência jamais te contou. A unção tem um custo. E esse custo começa com uma pergunta que a maioria das pessoas tem medo de fazer. E se você deseja restaurar essa intimidade com Deus, aprofundar essa busca e cultivar uma vida espiritual que vai além da superfície, eu quero te convidar a conhecer o nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele está disponível no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é um livro de fórmulas, é um caminho de encontro real com o Senhor, construído com oração, palavra e entrega genuína. Muitas vidas já foram transformadas através dele, e acredito de coração que ele pode fazer o mesmo por você. Se este conteúdo já tocou algo dentro de você, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Há muito mais vindo pela frente, e cada vídeo é uma oportunidade de crescer espiritualmente, junto com essa comunidade que ama a palavra de Deus de verdade. Existe uma pergunta que poucos líderes cristãos têm coragem de fazer do púlpito. Não porque seja complicada demais, mas porque a resposta exige demais. A pergunta é esta: o que você está disposto a perder para receber a unção de Deus? Porque a unção bíblica nunca veio de graça, no sentido humano da palavra. Ela sempre teve um endereço. E esse endereço é o altar. Não o altar bonito, decorado com flores e iluminado por refletores. O altar do qual estou falando é aquele lugar íntimo onde o ser humano se deita diante de Deus e diz: não sou mais meu, faça de mim o que você quiser. Moisés encontrou esse altar na solidão do deserto. 40 anos longe de tudo que ele tinha construído como identidade. 40 anos cuidando de ovelhas, sem título, sem palácio, sem reconhecimento. E foi ali, na solidão queimante do Sinai, que Deus apareceu numa sarça que ardia sem se consumir. Ali não havia multidão, não havia aplausos. Havia apenas um homem quebrado diante da santidade de Deus. E foi dali que saiu o libertador de um povo inteiro. Não é coincidência que Deus tenha encontrado Moisés no deserto. O deserto, na linguagem bíblica, não é apenas um lugar geográfico. É um estado da alma. É onde tudo que é supérfluo é retirado. É onde o homem descobre que suas próprias forças não são suficientes. É onde a voz de Deus pode finalmente ser ouvida, porque não há mais nada competindo com ela. O salmista Davi, aquele mesmo que foi ungido ainda jovem por Samuel, escreveu palavras que revelam o segredo da sua unção duradoura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
refrigera a minha alma. Isso está no Salmo 23. Repare, antes da vitória sobre Golias, antes do trono, antes de toda a grandeza, havia um pastor sozinho nos campos com o seu Deus. E era nessa solidão que a unção era cultivada, dia após dia, oração após oração, cântico após cântico. A unção não é algo que se recebe em um evento de uma noite. Ela é construída no esconderijo. É desenvolvida no lugar secreto, onde nenhuma câmera aponta, onde nenhum seguidor está assistindo, onde não há nada a ganhar humanamente. É construída no jejum que ninguém sabe, na oração das 3 da manhã, quando a casa está em silêncio, na Bíblia aberta quando os olhos pesam e a carne quer descansar, mas o Espírito escolhe permanecer. Jesus mesmo, antes de iniciar seu ministério público, foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias, sem comida, sem multidão, sem milagres visíveis. E no final desses 40 dias, quando o diabo veio com suas tentações mais sofisticadas, Jesus respondeu com a palavra, não com eloquência, não com argumentos filosóficos, com a palavra. Porque é a palavra escondida no coração que alimenta a unção que sustenta o ministério. Em Lucas 4,14 está escrito que Jesus voltou do deserto no poder do Espírito. Não entrou no deserto assim, voltou assim. O deserto foi o lugar de formação, não de punição. E essa distinção muda tudo na forma como encaramos as temporadas difíceis da nossa vida espiritual. Quantos de nós fugiram do deserto? Quantos trocaram o silêncio formador pelo barulho confortável? Quantos preferiram encher a agenda de atividades religiosas a sentar em silêncio diante de Deus e ouvir o que Ele tem a dizer? A agitação pode ser uma fuga muito religiosa. Você pode estar extremamente ocupado com as coisas de Deus e completamente distante de Deus ao mesmo tempo. Isso é possível, e é mais comum do que parece. O profeta Elias viveu isso na própria pele. Depois da vitória gloriosa no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício diante dos profetas de Baal, Elias fugiu. O mesmo homem que havia chamado fogo do céu estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer. E Deus, em sua misericórdia infinita, não foi até ele com um discurso. Foi com pão, foi com água, foi com descanso. Primeiro o cuidado, depois a palavra. Porque Deus conhece a fragilidade do barro que Ele mesmo moldou. E depois do descanso, no silêncio do Monte Horebe, Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo, estava na voz mansa e delicada. Isso está em 1 Reis 19:12. A voz que só é ouvida quando o coração para de correr. A voz que a agitação religiosa sufoca sem perceber. Minha querida alma, se a sua vida espiritual tem parecido seca, se as palavras parecem vazias, se a oração tem sido mais um dever do que um encontro, talvez não seja a ausência de Deus o que você está sentindo. Talvez seja o convite de Deus para que você entre no deserto com Ele, para que você deixe cair tudo o que é artificial e descubra o que é real. A unção verdadeira não foge do silêncio. Ela nasce nele, ela cresce nele. E é justamente por isso que a igreja barulhenta de hoje produz tão pouca unção genuína. Porque ninguém quer o deserto. Todo mundo quer o Carmelo sem a solidão de Querite. Todo mundo quer a vitória sem a formação. Todo mundo quer o fogo sem a oração que o precede. Mas Deus não funciona assim. Ele nunca funcionou assim. E o custo da unção real começa exatamente onde o conforto religioso termina. E há algo mais que precisa ser dito sobre esse caminho. Algo que a teologia rasa de nosso tempo omite com frequência, talvez por medo de afastar pessoas, talvez por conveniência, talvez por não ter sido provado no fogo que produz convicção. A unção tem inimigos, e o mais perigoso deles não está do lado de fora da igreja, está dentro. Às vezes, está dentro de nós mesmos. Existe um padrão que se repete ao longo de toda a história bíblica. Cada vez que Deus preparava alguém para uma unção mais profunda, o mundo ao redor tentava substituir o processo por um atalho. Saul recebeu a unção e escolheu a desobediência. Sansão recebeu a unção e a trocou pelo prazer.
Salomão recebeu a maior sabedoria de qualquer rei e a desperdiçou no altar dos seus próprios desejos. A unção pode ser recebida e perdida. Pode ser concedida e negligenciada. Pode pousar sobre uma vida e ser sufocada pela escolha repetida do que é fácil sobre o que é santo. Porque a unção de Deus nunca coexiste pacificamente com o pecado cultivado, com o orgulho protegido, com a duplicidade tolerada. Ela não divide espaço. Onde o Espírito Santo governa plenamente, a carne não faz concessões. Onde a carne negocia, o Espírito se retira em silêncio. E a pessoa que ficou pode nem perceber por muito tempo, continuando a fazer os mesmos movimentos religiosos, sem saber que o fogo já não está mais ali. Há algo de profundamente sério e ao mesmo tempo de profundamente esperançoso nessa verdade. Sério porque exige vigilância. Esperançoso porque significa que a unção não é um acidente. Ela não cai sobre quem não quer. Ela responde a quem busca com o coração inteiro. Se a unção nasce no silêncio e cresce no altar, então existe uma guerra sendo travada especificamente contra esses dois lugares. E essa guerra não é travada com perseguição aberta. É travada com distração, com ocupação, com o ruído constante que a modernidade oferece como estilo de vida e que muitos cristãos adotaram sem perceber o que estavam perdendo. O inimigo da alma humana é inteligente demais para atacar frontalmente quem já está firme na fé. Ele não aparece dizendo, abandone sua Bíblia, pare de orar, esqueça a Deus. Ele é mais sutil do que isso. Ele aparece com uma notificação, com uma série nova, com uma conversa que se estende por horas sem propósito, com o scroll infinito que consome o tempo que poderia ser de encontro real com o Senhor. Pedro nos alertou sobre isso com uma clareza que corta. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso está em 1 Pedro 5:8. Um leão que ruge não precisa necessariamente atacar com violência. Às vezes ele apenas faz barulho suficiente para que o rebanho se disperse, para que cada um corra em uma direção diferente, para que a atenção se fragmente e o foco se perca. E o foco é tudo na vida espiritual. Onde a atenção vai, a vida vai. Onde o coração se fixa, ali ele cresce. Um coração fixado em Deus cresce em unção, em discernimento, em santidade. Um coração dividido entre Deus e o mundo cresce em confusão, em tibieza, em uma religiosidade que tem a forma, mas não tem o poder. Paulo escreveu para Timóteo sobre homens que teriam a aparência de piedade, mas negariam o seu poder. Isso está em 2 Timóteo 3:5. E o assustador não é que Paulo estava descrevendo os inimigos externos da fé. Ele estava descrevendo pessoas que estariam dentro da comunidade cristã. Pessoas que conhecem os hinos, que frequentam os cultos, que falam a linguagem da fé, mas que por dentro são ocas, porque em algum ponto do caminho elas escolheram a aparência sobre a substância. Escolheram o que parece ungido sobre o que é ungido. Essa escolha nunca acontece de uma vez só. Ela acontece em 1000 pequenas capitulações, no dia em que a oração foi substituída por mais alguns minutos de sono, na semana em que a palavra ficou fechada porque a agenda estava cheia, no mês em que o jejum foi adiado porque nunca parecia o momento certo. Cada pequena capitulação, sozinha, parece insignificante. Juntas, elas edificam uma vida espiritual que tem fachada, mas não tem fundação. Jesus falou sobre isso com uma imagem que ninguém esquece. O homem que construiu a casa sobre a areia e o homem que construiu sobre a rocha. A tempestade veio sobre os dois. A diferença não estava no tamanho das casas, nem na beleza das fachadas. Estava no que estava embaixo, no invisível, no que ninguém via durante os dias de sol. A fundação é sempre construída no esconderijo. Minha querida alma, qual é a fundação da sua vida espiritual agora mesmo? Não a que você apresenta para as pessoas, não a que aparece nas suas redes sociais com versículos bonitos e frases edificantes. A fundação real, a que sustenta nos dias em que a fé é testada. Quando a oração parece não ser ouvida, quando o silêncio de Deus parece pesado demais.
Essa fundação só é construída através do que a Bíblia chama de comunhão, não de atividade religiosa. Comunhão. A palavra grega usada pelo apóstolo João é koinonia, que carrega o sentido de participação, de partilha, de vida em comum. João escreveu: "O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho dele, Jesus Cristo." Isso está em 1 João 1:3. Comunhão com o Pai. Não informação sobre o Pai. Não conhecimento teológico acumulado sobre o Pai, embora o conhecimento tenha seu lugar e seu valor. Comunhão. Relação. Presença compartilhada. O tipo de intimidade que só se desenvolve em tempo investido, em conversas honestas, em silêncios que não são constrangedores porque há amor ali. E aqui está algo que a igreja moderna frequentemente inverte. Ela oferece muito conhecimento sobre Deus e muito pouco tempo com Deus. Produz teólogos e esvazia santos. Forma debatedores e seca intercedentes. Enche cabeças e esvazia altares. E o resultado é uma geração que pode citar versículos sem ter experimentado o Deus por trás deles. Há homens e mulheres que carregam Bíblias inteiras na memória e cujos corações estão secos como o deserto de Negueb. E há outros, muitas vezes sem muita instrução formal, que quando oram fazem o céu tremer, porque aprenderam o que os primeiros ainda não descobriram. Que Deus não é um sistema a ser compreendido, ele é uma pessoa a ser encontrada. O profeta Jeremias registrou as palavras de Deus com uma precisão que atravessa séculos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Isso está em Jeremias 29:13. De todo o coração. Não de parte do coração. Não nas horas vagas. Não quando o entretenimento já foi esgotado. De todo o coração. Com intenção. Com fome. Com a determinação de quem sabe que o que está em jogo não é uma experiência religiosa agradável, mas a própria vida da alma. Essa busca de todo o coração é o solo onde a unção genuína brota. É onde o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar sem resistência. É onde o fogo que a igreja moderna tem tentado produzir artificialmente simplesmente desce, porque o coração que busca com tudo que tem se torna um altar que Deus não ignora. Mas existe uma camada mais funda que precisa ser tocada. Uma que explica por que tantas igrejas, cheias de recursos e programação, parecem tão vazias de poder real. Essa camada tem um nome que incomoda: santidade. A santidade foi sendo retirada do vocabulário evangélico contemporâneo aos poucos, substituída por valores mais palatáveis, mais compatíveis com uma cultura que prefere aceitação à transformação. E com a saída da santidade, foi-se o espaço onde a unção genuinamente habita. O Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo por uma razão. Não é título decorativo, é descrição de natureza. Ele não flui onde o pecado é tolerado. Não unge o que a conveniência edificou. Unge o que a consagração preparou. Pedro escreveu com autoridade apostólica: "Sede santos, porque eu sou santo." Isso está em 1 Pedro 1,16. Não é sugestão. É chamado para todos que carregam o nome de Cristo. E esse chamado, levado a sério, transforma não apenas o comportamento, mas a atmosfera ao redor de uma vida. Você já esteve perto de alguém verdadeiramente santo? Há algo nessa pessoa que não se explica. Uma paz que não é naturalidade. Uma autoridade que não é arrogância. Um peso na fala que nenhum treinamento produz. Isso é unção. E a pergunta que precisa ser feita agora é: o que na sua vida ainda resiste a essa separação? A pergunta sobre o que resiste à separação não é retórica, ela é cirúrgica, porque a unção de Deus não convive com meias entregas. Ela não se instala numa vida que quer a Deus em um cômodo e o mundo no outro. Ela exige a casa inteira. E é exatamente aí que muitos param. Não porque não amam a Deus, mas porque ainda não entenderam que o que precisam soltar não é um fardo. É uma corrente disfarçada de conforto. A carta aos Hebreus fala sobre isso com uma imagem de corrida que deveria estar gravada em todo o coração cristão. Despojemo-nos de todo o peso
e do pecado que nos rodeia facilmente e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso está em Hebreus 12:1. Repare na palavra peso. Não apenas pecado. Peso. Há coisas que não são necessariamente pecado, mas que pesam. Compromissos que drenam. Relacionamentos que puxam para baixo. Hábitos que não são errados em si, mas que consomem o espaço onde a unção deveria crescer. O atleta que quer correr mais rápido não carrega mochilas. Ele se alivia de tudo que não é essencial, não porque os objetos sejam ruins, mas porque na corrida o peso é inimigo da velocidade. E na vida espiritual, certos pesos são inimigos da unção. O jovem rico que se aproximou de Jesus saiu triste porque tinha muitas posses. Jesus não disse que suas posses eram um crime. Disse que elas estavam entre ele e o reino. E a tristeza com que ele foi embora revela algo que muitos reconhecerão em si mesmos. Ele queria a Deus, mas não queria apenas a Deus. Ele queria a Deus como um acréscimo à sua vida já construída. E Deus não aceita esse papel. Isso não é rigorismo teológico. É amor. Porque Deus sabe melhor do que nós o que acontece com uma alma que tenta dividir sua devoção. Sabe a angústia que isso produz. Sabe o vazio que se instala quando a pessoa tem tudo o que o mundo oferece e, mesmo assim, acorda às 3 da manhã com uma fome que nada ao redor consegue saciar. O apóstolo João escreveu com uma clareza que incomoda os que gostariam de um evangelho mais confortável. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso está em 1 João 2,15. Não é um chamado ao isolamento do mundo. É um chamado à hierarquia correta dos afetos. É possível viver no mundo, trabalhar no mundo, se relacionar no mundo, sem que o mundo governe o coração. Mas isso requer uma decisão que precisa ser renovada todo dia. E aqui está uma das maiores armadilhas da vida espiritual: a ilusão de que a consagração é um evento e não um processo. Muitas pessoas se consagraram em algum momento marcante da vida, no altar de uma conferência, numa noite de oração que não se esquece, numa promessa feita em silêncio diante de Deus. E esse momento foi real, mas a consagração não se mantém sozinha. Ela precisa ser renovada, alimentada, protegida. O amor que não é cultivado esfria. O fogo que não recebe lenha apaga. A unção que não é preservada em santidade se dissipa. Não de uma vez, devagarinho, quase imperceptivelmente. Até que um dia a pessoa está no culto, os braços levantados, a boca pronunciando as palavras certas. E por dentro há um silêncio que não é o silêncio de Deus. É o silêncio da ausência. Davi conheceu esse silêncio. Depois do pecado com Batseba, depois do assassinato de Urias, depois de meses tentando cobrir com camadas e camadas de normalidade o que havia se partido dentro dele, Davi escreveu o Salmo 51. E ali, naquele salmo que é um grito de alma partida, ele diz: Não me rejeites da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51:11. Ele sabia o que havia perdido. Sabia o peso do silêncio onde antes havia unção. E esse saber o fez correr de volta. A boa notícia, minha querida alma, a notícia que transforma o peso em esperança, é que Deus recebe os que voltam. Não com condescendência, não com um eu disse, com os braços abertos, com o azeite pronto para ser derramado de novo, com o fogo esperando um coração que diga: aqui estou vazio, enche-me. O profeta Joel registrou uma promessa que ainda ecoa: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso está em Joel 2:28. Não sobre a elite espiritual, não sobre os que têm currículo religioso impecável, sobre toda a carne, sobre o idoso e sobre o jovem, sobre o homem e sobre a mulher, sobre quem errou e voltou, sobre quem nunca foi e está chegando agora. A unção que a igreja moderna não consegue produzir com seus recursos todos, com seus palcos e suas tecnologias, Deus a derrama livremente sobre corações que se esvaziam de si mesmos para serem preenchidos por Ele. E esse esvaziamento não é derrota. É o gesto mais corajoso que um ser humano pode fazer diante do Eterno.
porque é preciso muito mais coragem para se humilhar diante de Deus do que para subir num palco iluminado e impressionar uma plateia. É preciso muito mais fé para orar no esconderijo sem aplausos do que para performar devoção diante de câmeras. A unção real sempre caminhou na direção contrária ao espetáculo e sempre caminhará. Há algo mais que precisa ser dito, algo que a teologia do sucesso fácil sufocou por décadas. A unção não é sinônimo de prosperidade visível, não é garantia de popularidade, não é o caminho para o reconhecimento humano. Muitos dos homens e mulheres mais ungidos da história bíblica foram também os mais incompreendidos, os mais perseguidos, os mais solitários. Jeremias pregou por décadas sem ver resultados visíveis. Foi chamado de louco, jogado numa cisterna, humilhado publicamente. E mesmo assim, quando tentava calar a voz de Deus dentro de si, escreveu: "Havia no meu coração como que um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Esforcei-me por retê-lo, mas não pude." Isso está em Jeremias 29. A unção que ardia nele não dependia de aprovação externa, não dependia de plateia. Era um fogo que não pedia permissão para queimar. É assim que a unção genuína funciona. Ela queima mesmo quando ninguém aplaude. Ela fala mesmo quando ninguém parece ouvir. Ela persevera mesmo quando os resultados são invisíveis ao olho humano. Porque ela não foi colocada ali para produzir resultado para os homens. Foi colocada ali para cumprir um propósito diante de Deus. E o propósito de Deus nunca falha, mesmo quando parece que sim. Essa é a diferença entre o ministério que Deus ungiu e o ministério que o homem construiu. O primeiro pode parecer fraco, lento, sem brilho aparente. O segundo pode parecer grandioso, impressionante, cheio de movimento. Mas quando a tempestade vier, e ela sempre vem, apenas um resistirá. E todos saberão então sobre qual fundação cada um foi edificado. Há uma cena no livro de Atos dos Apóstolos que deveria ser estudada com muito mais atenção do que costuma receber. É a cena do aposento alto. 120 pessoas reunidas, não numa arena, não num evento com ingressos esgotados, num aposento, pequeno, comum, sem estrutura de palco, sem sistema de som, sem transmissão ao vivo. E ali, naquele lugar sem glamour nenhum, aconteceu o derramamento do Espírito Santo que mudou o curso da história humana. Atos 2, 1 e 2 descreve assim: "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados. Veio do céu. Não foi produzido. Não foi ensaiado. Não foi resultado de técnica ou estratégia humana. Veio. E veio porque havia um povo que havia esperado, orado, se humilhado, se unido em propósito comum diante de Deus." Repare no que antecedeu Pentecostes. Jesus havia dito aos discípulos que esperassem, que não saíssem de Jerusalém antes de serem revestidos de poder do alto. Isso está em Atos 1, 4 e 5. E eles obedeceram, ficaram, esperaram, oraram. Em um tempo em que a pressão externa era enorme, em que o medo era real, em que a incerteza sobre o futuro pairava sobre cada um deles, eles escolheram obedecer ao que havia sido dito e esperar o que havia sido prometido. A espera é uma disciplina que a nossa geração perdeu quase completamente. Vivemos numa cultura do imediato, onde tudo que não vem rápido é descartado. E essa cultura contaminou a espiritualidade cristã de maneiras que nem sempre percebemos. Queremos avivamento instantâneo, queremos unção sob demanda. Queremos mover o Espírito Santo como se ele fosse um recurso a ser ativado no momento que nos for conveniente. Mas o Espírito Santo não funciona sob demanda humana. Ele se move sobre quem espera nele, sobre quem se posiciona em humildade e diz: "Não quando eu quero, Senhor, mas quando tu decidires. Não do jeito que eu planejei, mas do jeito que tu determinares." Essa submissão, essa rendição da agenda própria à soberania de Deus, é o solo mais fértil que existe para o derramamento do Espírito. Isaías escreveu com uma promessa que sustentou gerações de crentes em suas esperas mais longas e mais dolorosas. Os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso está em Isaías 40:31. Renovam. Não acumulam, renovam, porque a força espiritual não é um estoque que se guarda, é uma fonte que se acessa. E o acesso se dá pela espera, pela dependência consciente, pelo reconhecimento honesto de que sem ele, nada somos. E o que aconteceu quando o Espírito desceu naquele aposento alto? Pedro, o mesmo Pedro que semanas antes havia negado 3 vezes sequer conhecer Jesus, ficou de pé diante de uma multidão e pregou com tal poder que 3.000 pessoas foram convertidas num único dia. Atos 2:41. Não foi técnica de Pedro, não foi o resultado de um curso de comunicação. Foi o Espírito Santo usando um homem que havia passado pela quebra, pela humilhação, pelo arrependimento genuíno e que agora estava preenchido com o que nenhuma escola poderia dar. Essa é a trajetória da unção genuína. Ela quase sempre passa pela quebra antes de passar pela plenitude. Quase sempre passa pelo fracasso antes de passar pelo fruto. Quase sempre passa pelo deserto antes de passar pelo Carmelo. E é por isso que os atalhos que a igreja moderna oferece não produzem o mesmo resultado. Eles pulam exatamente as etapas que formam o caráter sobre o qual a unção pode pousar com segurança. Deus não derrama unção profunda sobre caráter raso, não porque ele seja cruel, mas porque seria cruel da parte dele colocar um peso que a fundação ainda não aguenta. A unção é proporcional à profundidade, e a profundidade se forma no escuro, na pressão, no processo que ninguém fotografa e que nenhuma conferência ensina como pular. Pense em como o azeite era produzido no mundo antigo. As azeitonas eram colhidas, depois prensadas, submetidas a uma pressão imensa, e era sob essa pressão que o azeite precioso escorria. Sem a prensa, não havia azeite. Sem a pressão, não havia unção. A imagem não é acidental na linguagem bíblica. É uma teologia completa do sofrimento formador. Minha querida alma, se você está num tempo de prensa agora mesmo, se sente o peso de algo que não escolheu e não entende completamente, saiba que Deus não desperdiça a pressão. Ele a usa. Cada lágrima derramada em oração no escuro tem peso eterno. Cada noite de clamor que pareceu não ser ouvida plantou algo que ainda não brotou. Cada momento de rendição silenciosa diante do Senhor foi registrado no céu com uma precisão que vai muito além da nossa compreensão. O apóstolo Paulo, aquele que conheceu prisões, naufrágio, açoites, e mesmo assim escreveu das palavras mais cheias de esperança que o mundo já leu, disse algo que resume tudo. Pois estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. Isso está em Romanos 8:18. A glória que há de ser revelada, não a que você constrói, a que é revelada. Em você, através de você, por meio do que você viveu no esconderijo com Deus. Essa é a unção que permanece, não a que dura um culto, não a que se sente num evento e evapora no caminho de volta para casa. A unção que nasce da pressão, que cresce no silêncio, que é preservada na santidade, que flui do coração partido e renovado. Essa é a unção que a igreja moderna não consegue vender e que Deus ainda derrama sobre quem a busca com tudo o que tem. E antes de chegarmos ao fim dessa pregação, há uma última coisa que precisa ser dita com toda a clareza possível. A unção não é um prêmio para os perfeitos, é uma graça para os disponíveis, não para os que nunca erraram, para os que erraram e voltaram, não para os que nunca duvidaram, para os que duvidaram e ficaram de joelhos de qualquer jeito. Zacarias era sacerdote, idoso, e via os anos passarem sem que a promessa de um filho se cumprisse. Maria era uma jovem do interior sem nenhum título religioso. Os pescadores de Galiléia não tinham credenciais acadêmicas. A mulher samaritana tinha um passado que qualquer comitê de ungimento humano rejeitaria na primeira análise. E foi sobre esses, sobre os improváveis, sobre os que o mundo descartou ou ignorou, que o Espírito de Deus agiu com poder. Porque Deus não procura o mais qualificado.
Ele qualifica os que escolhe. Ele não procura o mais capaz. Ele capacita os que se rendem. E essa verdade, minha querida alma, muda completamente a pergunta que você deve estar fazendo a si mesmo agora. A pergunta não é: sou eu digno de receber a unção de Deus? A pergunta certa é: estou disposto a pagar o preço que ela exige? Estou disposto ao silêncio, à espera, à santidade, à quebra, à rendição total? Se a resposta for sim, mesmo que trêmula, mesmo que incerta, mesmo que misturada com dúvida e cansaço, Deus a ouve e Ele responde, porque o coração que se abre mesmo com medo é exatamente o coração sobre o qual Ele tem esperado para derramar tudo o que preparou desde antes da fundação do mundo. Chegamos ao fim desta pregação, mas a verdade que foi dita aqui não termina com ela. A unção real nunca foi produzida por homens, foi sempre derramada por Deus sobre corações rendidos, quebrados e disponíveis. E esse Deus não mudou. Ele ainda procura, ainda derrama, ainda age sobre quem o busca de verdade. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não deixe que esse fogo se apague. Acesse agora o primeiro comentário fixado aqui embaixo e conhece o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, para quem quer mais do que religião, para quem quer presença real. Se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aqui o que Deus falou ao seu coração hoje. Os próximos vídeos que aparecerão na tela foram feitos especialmente para você continuar crescendo. Que Deus te abençoe ricamente